Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, talvez o coração de qualquer processo criminal, a prova. Só que nem tudo que parece ser um fato tem o mesmo peso na balança da lei. Vamos juntos entender as complexidades e, principalmente, as contradições que definem o que é e o que não é uma prova de verdade no nosso sistema de justiça. E para começar, já lanço uma pergunta que parece simples, mas não é. Em um julgamento, qual é a diferença entre um fato e a verdade? Parece a mesma coisa, né? Mas no mundo do direito, essa distinção é gigante. É a chave para a gente entender como a justiça é construída e, às vezes, como ela pode ser desconstruída também. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto. A jornada de um simples dado, de uma informação qualquer, até se transformar numa prova que vale legalmente, esse caminho é cheio de regras, de filtros e, como a gente vai ver, de muitas, mas muitas contradições. Então, vamos lá. De um lado, temos o que a lei chama de elemento informativo. Pensa nisso como informação bruta, sabe? Aquilo que a polícia coleta na fase de investigação. É fundamental, claro, mas ainda não foi testado, não passou pelo calor do debate. Agora, do outro lado, a gente tem a prova. A prova de verdade só nasce dentro do processo judicial, onde ela é desafiada, questionada pela defesa e pela acusação. É o famoso princípio do contraditório. E o ponto mais importante é este: uma condenação só pode vir da prova, daquilo que passou por esse teste. O resto, sozinho, não vale. Essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. O contraditório, esse direito de questionar, de confrontar cada dado que aparece, é a verdadeira balança da justiça. É esse processo que dá peso, que dá validade a uma informação e a transforma em prova. Sem isso, o que a gente tem é só uma alegação, e não um fato comprovado judicialmente. Bom, agora a gente vai entrar em um terreno ainda mais complicado. Existe uma regra que à primeira vista parece ser preto no branco, super clara no nosso sistema, mas, como vamos descobrir, essa clareza toda esconde um verdadeiro labirinto de exceções e paradoxos. A regra é essa aí, e ela é categórica. A nossa Constituição Federal diz com todas as letras: provas conseguidas por meios ilegais, pensa em tortura, invasão de casa sem mandado, são simplesmente inadmissíveis. Elas não podem nem entrar no processo. Parece simples e justo, certo? É um princípio básico para proteger todo mundo contra abusos do Estado. E essa regra se desdobra numa doutrina bem famosa, a dos frutos da árvore envenenada. A ideia é que a ilegalidade contamina tudo o que vem depois dela. Por exemplo, se a polícia invade uma casa ilegalmente e lá dentro acha uma arma, não é só a invasão que foi ilegal. A própria arma, como prova, também está envenenada e não pode ser usada no julgamento. Pois é, e é aqui que a história começa a complicar. Porque aquela regra que parecia tão absoluta começa a ter um monte de mais e poréns. A lei criou várias exceções. Por exemplo, a tal da fonte independente. Se a polícia ia descobrir a prova de qualquer jeito, por um caminho legal, a origem ilegal pode acabar sendo ignorada. Ou o encontro fortuito, quando se acha algo por acaso durante uma outra operação que era totalmente legal. Cada uma dessas exceções, gente, é um campo de batalha jurídico que transforma uma regra simples num debate super complexo. E olha, essas contradições não ficam só na teoria, não. Elas chegam lá nos tribunais mais altos do país e acabam gerando decisões completamente opostas sobre o mesmo assunto. É como se a própria lei entrasse em conflito com ela mesma. Querem ver um exemplo bem real e recente? Olha só isso. A pergunta é: o Ministério Público pode pedir dados fiscais de uma pessoa direto para a Receita Federal ou precisa de autorização de um juiz? Bom, a primeira turma do STF diz que sim, pode pedir direto. Já a segunda turma do mesmo STF e também o STJ dizem que não, precisa passar pelo controle de um juiz. É o mesmo tribunal, a mesma lei e duas respostas totalmente contraditórias. E aí, no meio desse fogo cruzado todo, está a figura do juiz. Imagina só, como é que alguém toma uma decisão quando as próprias regras e as interpretações são tão conflitantes? Isso nos leva ao dilema final, que é o de como valorar, como dar peso a cada prova. Basicamente, existem três sistemas principais para um juiz avaliar as provas. No Brasil, o que vale é a regra do livre convencimento motivado. O que isso quer dizer? Que o juiz tem liberdade para pesar cada prova como achar que deve, mas ele tem uma obrigação gigantesca. Precisa explicar, fundamentar o porquê de cada uma das suas conclusões. Não basta só decidir, tem que justificar. Só que essa liberdade toda do juiz levanta outra questão fundamental sobre o nosso sistema. Afinal, qual é o papel exato do juiz? Ele deveria ser só um árbitro neutro
que fica ali assistindo ao jogo entre acusação e defesa, ou ele pode ser um jogador mais ativo, que intervém para tentar buscar a verdade. E aqui, de novo, a gente encontra outra baita contradição. Tem uma corrente que defende que o juiz tem que ser passivo. Se a acusação não conseguiu provar, paciência, o problema é dela. Só que tem outra visão, que inclusive foi validada pelo STF, que permite que o juiz ordene novas diligências para dirimir dúvidas. Ou seja, ele pode agir para complementar a prova, para buscar ativamente um esclarecimento sobre pontos que não ficaram muito claros. É sempre bom a gente lembrar o peso que tudo isso tem. O padrão para condenar alguém é altíssimo. É preciso ter certeza, uma certeza que vá além da dúvida razoável. Já do outro lado, para absolver, basta que a defesa consiga plantar uma única dúvida razoável na cabeça de quem está julgando. O que nos traz, então, a nossa reflexão final. Se os próprios tribunais superiores não conseguem concordar sobre o que é uma prova válida, se a linha que separa o legal do ilegal tem tantas exceções e poréns, se o próprio papel do juiz é motivo de debate, como é que se pode alcançar essa certeza além da dúvida razoável? Essa, talvez, seja a grande contradição que mora no coração do nosso sistema de justiça.